Hoje a gente está aqui com o Raul Craveiro, que faz parte lá do grande time da Linux Limitada. Para começar, Raul, se puder falar um pouquinho de como tu iniciou no mundo Linux e falar um pouquinho da tua história aí. Aham. Então, na verdade, minha história, né, com Linux ela é relativamente recente. Assim, na verdade, teve um episódio há muitos, muitos anos atrás, eu não consigo lembrar a data, inclusive, mas teve uma vez que eu tava meio de saco cheio do Windows, falei, não, vou tentar outro sistema, né, e eu tinha encontrado o Elementary OS, inclusive. Devia ser, sei lá, versão 0.2, 0.3, eu não lembro. Mas, assim, faz muito tempo eu fui testar, né, tinha achado bonito e tal, testei. E aí eu lembro, inclusive, que ele vinha com algum arquivo de áudio nos arquivos dele. Eu lembro que eu dei play e eu não conseguia pausar a música. Eu tive que reiniciar o computador para poder pausar. Aí eu apanhando, eu falei, não, isso não é para mim. Aí fui e voltei pro Windows, né? Aí voltei depois de muitos anos. Eu não lembro se foi 2018 ou 2019. Que aí eu, mais uma vez, eu tava num desses surtos de, ah não, quero deixar minha vida mais privada, quero largar Google, quero largar tudo isso. Aí, né, consequentemente, já pensei, vou pro Linux, né? Porque, né, não tenho dinheiro pro Mac, no caso. Aí a decisão foi pro Linux, né? Aí pesquisando, acabei caindo no canal do Linux, aí aprendendo mais, né, sobre Linux. Aí primeiro eu tentei, acho que o Linux Mint, que era, inclusive era a distro que o Dio usava na época, né? Acho que foi. Não lembro se foi exatamente por isso, mas foi a primeira que eu testei. É, aí testei uma distro, fui testando outra, e aí. E nisso eu voltava pro Windows, aí eu voltava pro Linux. Foi uma zona, sabe? Esses primeiros meses assim foi de testar muitas distros e desistir pelo menos umas 3 vezes, né, do Linux. Ainda mais porque eu tinha um notebook, né? E tem placa híbrida e tinha uma MX 150, então era um inferno. E assim, tipo, qualquer distro que não fosse baseada em Ubuntu não funcionava muito bem. Então, o início foi brincando aqui, indo, voltando. Só que aí eu comecei realmente a acompanhar mais o conteúdo do Dio. Aí, na época, inclusive, ele tava fazendo live todos os dias aqui na Twitch. E, e aí eu tava sempre participando, né? Inclusive foi assim que eu entrei no projeto, né? Porque eu tava acompanhando todos os dias. Aí eu falava brincando, inclusive, Dil, me contrata. Dil, me contrata. E era sempre uma brincadeira, claro, queria. Mas era sempre muito num tom de brincadeira, inclusive. E assim, né, com o tempo ele sabia, né, o que eu fazia, que eu tinha um pouco de conhecimento de desenvolvimento, que eu gostava de redes sociais, essas coisas. E aí um dia, né, ele falou, não, tem um projeto aqui para você, ver se você tem interesse, essas coisas. E foi aí eu fiz um dos layouts antigos do Linux Play. Aí eu fiz ele todo em WordPress, inclusive. E aí nisso, né, deu certo, ele gostou. E aí eu comecei a trabalhar com as redes sociais do Linux. Eu fazia post para Twitter, Instagram, e na época a aba da comunidade do canal do YouTube. YouTube. Aí depois eu entrei, aí foi em setembro de 2019, se eu não me engano. Aí eu comecei a escrever no blog também. E aí nessa época eu já de fato fiquei de vez no Linux. E aí eu comecei a escrever pro blog. Aí depois de um tempo eu finalmente me livrei daquele notebook. Aí como realmente eu não sei o que eu tive na cabeça de comprar um notebook, sendo que eu não precisava de portabilidade. Tipo, eu não saio de casa. Já não saía antes da pandemia, agora então, não saio mesmo. Então, tipo, justificou muito mais para mim eu vender e comprar um computador, que eu conseguia montar um computador melhor, que não me desse dor de cabeça com esse negócio de placa híbrida, que eu conseguia rodar muito mais coisas. Foi um perigo também, porque aí me abriu margem para muito mais distribuições, né? Que aí por uma época eu surtei, assim, no distro hopping. Era coisa de, num final de semana, testar 5, 6 distribuições. Muitas vezes eram as mesmas. Eu ficava num looping, sabe? Até que eventualmente um dia eu me assentei ali no Fedora, no Fedora Gnome. Às vezes, eu confesso que dá uns surtos assim, eu quero mudar de vez em quando, mas
eu sempre volto pro Fedora. Mas aí desde então, né? Aí eu me firmei no Linux, escrevendo post, e aí fui crescendo dentro do projeto, aí virei editor-chefe, agora a gente tá com o podcast que eu tô tomando conta. Então. E foi assim, sabe? Aí eu tô até hoje no Linux, tô firme e Então, forte, é inclusive. exatamente isso que eu ia perguntar. Como é que aconteceu aí de tu? Eu lembro de tu lá assistindo as lives. Foi exatamente o que tu falou várias vezes. A gente se trombava no chat. E aí Uhum. aconteceu isso de tu sair dali e acabar sendo contratado. Então, realmente, tipo, começou, né, nessa brincadeira de eu me contrata, porque eu sou formado em análise e desenvolvimento de sistemas, né? Assim, hoje eu nem analiso e nem desenvolvo sistemas, mas eu tenho essa formação. Mas aí, tipo, né, eu sempre gostei muito de ficar brincando com programação web. Comecei, acho que lá em 2011, 2012, fazendo tema para Tumblr. E aí depois inventei de fazer tudo na mão, blog. E aí fui pro WordPress, testei Ghost, testei Genstack, voltei pro WordPress. Era quase um distro hopping, só que de sistema de blog também. Isso foi minha vida inteira. Então eu tipo, já tinha um conhecimento de WordPress. E como ele precisava de alguém para fazer isso, né? Não tinha como ele fazer isso sozinho, né? Por tempo, tem o canal, tudo. Acho que na época, inclusive, ele estava lançando vídeo todo dia, né? No YouTube. Então, tipo, realmente não tinha como ele fazer por conta. E foi nisso que ele me chamou e aí deu certo. E aí eu fui ficando. O JP Cardoso aqui fez uma pergunta se foi obrigatório usar Linux quando tu entrou pro Dino pra essa grande família aí. Não, é assim, não é obrigatório, sabe? Não tem nenhuma regra, assim, que a gente precisa usar Linux. Mas, assim, é meio que ideal, né? Porque a partir do momento que a gente tá falando de Linux, a gente precisa saber do que a gente tá falando, né? Então não tem como eu simplesmente fazer uma review de uma distribuição se eu não de fato uso ela. Tipo, eu posso ter uma noção mínima ali para uma máquina virtual, sabe? Para ver onde está o visual aqui, o visual ali, mas se eu quero fazer algo mais profundo, assim, sabe? Falando de Linux, eu tenho que usar no dia a dia, né? Porque aí eu consigo saber quais são os problemas, quais são as vantagens. Então é meio assim que. É E meio que um padrão, hoje, né, já ser. e hoje, Raul, meio que te colocou de encarregado do podcast, que inclusive o Sim. JP tá dando parabéns aqui pelo episódio sobre o Regata. É, e aí, tu hoje tá mais atrelado ao podcast ou também ainda continua escrevendo pro blog? Primeiro, valeu, JP, pelo parabéns aí, né? Realmente é. Então, escrever mesmo no blog, hoje em dia eu acabo escrevendo bem menos, tipo, bem menos. Basicamente o que eu acabo escrevendo de fato é os posts do próprio podcast e eventualmente um post ou outro eu acabo escrevendo. O último post que eu escrevi foi sobre a minha experiência com a Hostinger, inclusive. Mas assim, eu tenho escrito assim bem menos, mas eu tô como editor-chefe, né? Então eu que acabo pegando as pautas, passando pros redatores e vendo o horário de publicação, vendo todas essas questões, sabe? O que entra, o que não entra. Eu não reviso, né? Porque a gente tem já um revisor para isso, né? Ainda bem, né? Porque senão aí acaba passando algumas coisas ali. Mas tem né, o Ed, né, que trabalha com a gente, é focado nisso, mas escrever mesmo eu tenho escrito pouco. Eu quero voltar a escrever um pouco mais, sabe, mas assim, como né, por causa do podcast, o podcast né, é toda quarta-feira, então toda semana tem que ter um, e assim, é tudo muito novo para mim, sabe, eu sempre consumi podcast, mas eu nunca produzi, então, assim, tem toda uma dificuldade, né, envolvida, né? Um episódio de 40, 50 minutos eu levo 12, 13 horas para editar. E assim, não é só a edição, né, também. Tem a edição, a gravação, aí tem os toques finais ali, né, fazer arte, fazer a publicação. Dependendo do tema, tem que estudar para fazer uma pauta, né? Esse do Regato S, por exemplo,
tive, né, que, de fato, baixar o Regata para eu conseguir dar uma olhada mais a fundo do sistema, porque eu nunca cheguei a, de fato, usar o Regata como o meu sistema principal. Mas, assim, eu tinha que saber do que eu estava falando ali também, né, por mais que fosse uma entrevista. Então, tem toda essa questão da pauta. Ainda quando a gente falou de tecnologias web, é algo que fluiu muito mais fácil, sabe? Porque é algo do meu dia a dia. Quando a gente fala de privacidade no Linux, é muito mais fácil também. Mas tem alguns assuntos assim que exigem uma pesquisa assim muito mais a fundo. Então é algo que consome bastante tempo. E até eu conseguir de fato editar isso de uma maneira mais rápida, mas que continue, né, com qualidade, vai demorar um pouquinho. Então, mas eu quero aos poucos conseguir me ajustar para poder voltar a escrever um pouco assim também. E é sempre tu e o Carlinhos que tá fazendo Sim. o podcast, que se eu não me engano, acho que por 2 vezes, a última vez que eu, sobre o Linux Mint, que estava desatualizado, eu ouvi, e eu vi também, se não me engano, o penúltimo, não cheguei a ouvir do Regata, também estava o Carlinhos. É sempre essa dinâmica entre vocês lá do, do Dio Linux lá, é um convidado Então. que faz alguma coisa lá dentro, ou vocês costumam trazer alguém de fora também para dar opinião? Então, os primeiros episódios, até pra gente ir se acostumando, né, com essa nova dinâmica, até pra eu conseguir, né, me acostumar também com essa questão de ancoragem, né, porque é tudo muito novo pra mim também. Então, aí foi só com o pessoal da equipe mesmo. O primeiro episódio foi eu e o Dio. O segundo, acho que foi eu e ele também. Eu acho que no terceiro já teve gente diferente da equipe. Já teve episódio eu, o Dio e o Ed. Já teve eu e o Carlinhos, eu e o Ed. Assim, a única constante ali, na verdade, sou eu, porque eu que tô gravando, eu né, que tô ancorando ali. Então, é sempre eu e mais alguém, mas não é uma regra, sabe? Às vezes é o Dio, às vezes é o Ed, às vezes é o Carlinho. E esses últimos episódios todos têm sido com convidado, né? A gente teve um com o Georges, falando sobre os bastidores do Gnome 40. Teve o último do Regato S, que foi eu e o Marcos e o Cril, do Regata. E o próximo, eu não sei se eu ainda posso falar sobre o que é, mas é eu, o Gil e mais um convidado também de fora. Que inclusive tá bem interessante o papo, recomendo que na quarta-feira vocês ouçam. E agora falando um pouquinho sobre essa tua parte de programação aí, tu fez toda essa migração do blog, né? Sim, porque né, o blog até então, até 2020, acreditou no começo de 2020, ele sempre foi feito em Blogspot, né, em Blogger. E eram mais de 5 mil posts. Que é a ferramenta do Google, né, o Blogspot. Isso. É assim, ela é muito boa, inclusive o Gil vai defender ela muito mais do que eu, porque eu confesso que eu não gosto muito não, mas assim, o Gil mesmo, ele fez milagres, né, com a plataforma, ele conseguiu, tipo, torcer ela ao máximo. Só que chega até um ponto ali que você quer fazer alguma coisa que simplesmente não dá, sabe? Porque o WordPress ainda você consegue mexer em todo o back-end, você consegue adicionar diversos plugins, e o Blogger não, o Blogger é aquilo e você consegue no máximo mexer no tema. E aí chegou no momento que a gente sentia que a gente precisava migrar, não é necessariamente para o WordPress, mas foi acho que a solução mais óbvia, né, pra gente migrar. Porque aí, nisso a gente consegue mexer em detalhes de back-end, por exemplo, para melhorar desempenho, a gente consegue adicionar funcionalidades diferentes. A gente não tem esse plano, mas se a gente quisesse, a gente podia adicionar uma loja, por exemplo, né? A gente pode fazer literalmente o que a gente quiser. Porque o WordPress permite isso. Só que foi um trabalhinho, sabe? Foi um trabalho assim de meses. E primeiro que só pra gente conseguir fazer a ferramenta de migração dos posts funcionar, foi sofrido. Porque o próprio importador de posts do Blogger que tem no WordPress, ele não era atualizado acho que desde 2017, se não me engano, 2016, alguma coisa assim. E não funcionava. Ele simplesmente dava erro, ele não funcionava. Aí tinha um outro plugin, mas que ele pedia acesso à conta do Google, e a gente ficou meio assim, sabe? Eu não sei até onde isso pode dar algum problema. E na época foi, tipo, o suporte da HostGator que ajudou a gente também, e
a gente conseguiu encontrar um... Na verdade, eu acho que foi com o próprio plugin do WordPress, mas a gente teve que mudar, acho que não lembro se foi a versão do PHP ou a versão do próprio WordPress, para ele funcionar, para depois a gente fazer esse update. E ainda assim, sabe, algumas coisas ficaram meio que fora do lugar e a gente teve que ir post por post, ajustando algumas coisas, ajustando o layout, que inclusive a maior parte desse trabalho inclusive foi da Luana. Ela passou acho que quase um ano em, tipo, todo dia, pelo menos uma partezinha ali do dia, indo em cada post, sabe, ajustando o layout quebrado dos 5.000 posts pra poder ficar tudo bonitinho, sabe, porque é um trabalho. E assim, né, também a gente tinha que ter certeza que o tema ia estar certinho, que fosse um tema que não fosse causar tanta assim diferença no usuário que já estava acostumado com aquele layout do Linux, não podia ser algo completamente diferente. Ver se ele ia aguentar a quantidade de acessos, foi uma trabalheira, assim, foi alguns meses, assim, nesse trabalho de migração, foi sofrido, o Gil surtou muito, inclusive, né, que é muita pressão, né, porque a gente não pode simplesmente parar o blog, né, porque tem, né, o AdSense ali que tá vindo, que tá ajudando na receita, tem Nesse anunciante. momento que vocês fizeram a transição, ele ficou parado? Chegou a ficar fora do ar ou não? Teve acho que um período ali que ele ficou, mas foi coisa assim de menos de um dia. Mas, assim, porque a gente não pode simplesmente deixar parado, né? Porque tem anunciante que contratou pelo banner ali no Dia Linux por 30 dias. Tem que estar ali os 30 dias e, sabe, você não tem como desculpar porque eu tô fazendo a migração. Tipo, se vira, sabe? O problema não é deles, né? Então a gente tem que garantir que tudo isso resolva. E assim, um blog, né, do tamanho do Dia Linux, com a quantidade de posts, com a quantidade de acessos que tem, não é uma tarefa fácil. Deu certo. Ainda não tá perfeito, ainda tem muita coisa que a gente tem que ajustar, que a gente tá trabalhando em cima disso, mas, assim, claramente deu certo, né? A gente tá aí e pelo menos não quebrou nada. E aí, recentemente ele fez uma live lá que tu também participou aqui na Twitch, refazendo o site do Linux Mint. A gente chegou até a comentar aqui, depois, que nem o site do Linux Mint é uma coisa simples, tá? Teoricamente só tem um botão de download, né? E aí eu até comentei com o pessoal, pô, será que de repente fazer isso em HTML, CSS, não teria ficado melhor em questão de estabilidade do que fazer no WordPress? Acho que eu até cheguei a comentar na própria live lá, tu até falou comigo. Aí eu queria que tivesse essa visualização aí pra gente de por que de repente um site tão simples que nem o do Linux Mint fazendo o WordPress, uma questão de ganhar tempo, porque era na live. Sim, então, é como ali era só, né, um projeto, tipo, a gente não tava de fato refazendo, esse projeto não vai pro Linux Mint, era muito mais uma questão de mostrar que é possível, sabe, você mudar o site e não é difícil. Que aí a vantagem do WordPress é justamente essa, sabe, você não precisa programar o site do zero, fazer cada linha de código, você consegue simplesmente pegar um tema, pode ser um tema branco ali, liso, e adicionando blocos, você pode usar um Elementor, sabe? Tem várias alternativas, mas não é difícil você fazer um site profissional, um site mais atualizado, assim, que você consiga também eventualmente mudar alguma coisa assim que você queira sem precisar chamar um desenvolvedor e falar para ele codificar tudo de novo. Então foi justamente para isso, para poder mostrar que é simples. Mas é claro, depois se a gente for entrar numa questão mais técnica, o site do Linux Mint, eu pelo menos pessoalmente acredito que um Genstack da vida funcionaria melhor, porque você não tem um banco de dados, então o site é leve, então você já diminui ali a superfície para ataque, você deixa o site mais leve, né, que é mais barato, tanto para ele, tanto quanto para quem está acessando, porque infelizmente tem muito desenvolvedor que não lembra disso, né, que quando você está acessando o site, se o site é pesado, o plano de dados do cara ali vai embora, né? Então você não pode simplesmente fazer um site que vai sugar o 4G
do usuário, né? Então, tudo isso tem que ser pensado. E para um blog básico, né, que ali eles lançam um post por mês e é literalmente texto, o Jamstack atende isso perfeitamente. Isso quando lança, Mas né? aí eu acho que Por mês. é. Mas aí também é muito questão de preferência, sabe? Porque dá pra fazer com Jamstack, dá pra fazer na mão, dá pra fazer com Ghost, dá pra fazer com WordPress, dá pra fazer com o próprio Blogger. Eu acho que a questão não é nem tanto qual a tecnologia que eles escolherem, porque aí é muito a questão de quem vai ficar encarregado disso. Porque, sabe, se for um desenvolvedor que for ficar encarregado, o Jamstack vai atender perfeitamente. Se for alguém não técnico, talvez um WordPress seja mais interessante, né? Porque tem um painel, é muito mais fácil, sabe, para você interagir ali, é muito mais dinâmico você colocar um bloco de texto do que você ir lá e colocar um Markdown ou um código HTML. Então acho que muito disso tem que ser pesado, mas assim, dá pra ver que dá pra fazer, sabe? Sim, a gente já tá dando reformulada no nosso site, que é basicamente o do Linux Mint. Tem os download de alguns shell scripts e o resto é texto. E a gente está fazendo isso na mão, né, com HTML, CSS. Acho que tem um pouquinho de JavaScript lá, mas é mais para mostrar algum teminha. Então, foi até o que na época eu cheguei a comentar com o pessoal numa live aqui com a gente, com o pessoal, tava o Marcos Facin do Ubuntu Diário, que de repente, né, na questão se fosse alguma coisa mais que nem uma loja, por exemplo, ou um blog pesado que nem o do Dio, o WordPress acho que se caberia melhor. Sim. Então, é que a vantagem, né, de você fazer em HTML e CSS, né, é peso, o site é muito mais leve e é mais barato também, né? Porque quando você faz um site em WordPress, você precisa ter a hospedagem ali, seja ela qual for, que é barato, sabe, quando for para projetos pequenos, que você pode contratar uma hospedagem compartilhada, mas ainda tem um custo. Se você for para um Ghost, por exemplo, ele é muito leve, mas ele roda em Node.js, então uma hospedagem compartilhada, sim, a grande maioria delas, pelo menos nenhuma brasileira suporta. Então você tem que ir para uma VPN. O JP tá perguntando se tu tem algum site. Mas se quiser falar um pouquinho do teu blog. Sim. Então, aí o Ghost, no caso, como ele roda em Node.js, você precisa ter uma VPS. Isso. Então, a Hostinger tem uma alternativa barata, né? Pelo menos no primeiro ano ali. Mas ainda assim, já é mais caro que a compartilhada, e depois todas as outras só tem os planos mais caros, que é de R$60 por mês. Em muitos casos não justifica. Enquanto que um site em HTML, CSS ou um Jamstack, você consegue usar um Netlify, que é muito bom e é grátis. Então, tipo, preço sempre vai ganhar Jamstack. Aí é muita questão de o que você precisa, né, e o que vai te atender melhor. Mas sobre o meu site eu tenho um blog também, é em WordPress, inclusive. É um blog onde assim, ele tá um pouco abandonado, confesso. Vou voltar com ele. Sim, espero que em breve. Não vou dar data, porque se eu prometer é bem capaz que eu não cumpra. Então prefiro não dar datas, mas eu tenho um blog onde eu falo de tecnologia. Aí ele não é, no caso, eu não sou focado só em Linux, né? Aí eu quero ser um pouco mais abrangente. Falar de tecnologia no geral, falar bastante sobre internet no geral, redes sociais, esse tipo de serviços, e produtividade, que é um assunto que eu gosto bastante também. É claro que eventualmente vai entrar em assuntos de Linux, porque querendo ou não, eu só uso Linux, então você não vai me ver falando de um software de produtividade que é exclusivo de Mac, por exemplo, porque nem acesso a isso eu tenho. Então, querendo ou não, o Linux sempre vai estar lá, querendo ou não. Mas aí eu também eu quero começar meu podcast também. Por enquanto só tem o trailer, mas pretendo também em breve começar ele. E inclusive ele é em WordPress justamente pela questão da facilidade. Eu falei, porque eu até tinha pensado em fazer ele em Jamstack. Realmente, tipo, eu sou meio tarado de otimização, então eu gosto assim que ele tem as melhores notas ali no PageSpeed. E querendo ou não, Jamstack sempre vai ganhar nisso. Só que eu entro quase todo dia no site do Jamstack Themes,
que ele tem vários temas de vários geradores aí do mercado, só que nenhum desses temas me atende 100%, sabe? Exatamente como eu quero. Eu sou meio chato também com essas coisas. Então, se eu fosse fazer em Jamstack, eu definitivamente teria que mexer em código. E confesso que é algo que eu não, assim, não quero fazer além do necessário, sabe? Então, eu prefiro fazer no WordPress porque eu não preciso ficar mexendo muito em código. E se eu quero mudar a página inicial, por exemplo, eu não preciso mexer em código, eu adiciono um bloco e acabou. Talvez em algum dia, se meu blog me der dinheiro, eu contrate alguém para poder fazer o site para mim, aí beleza. Mas hoje eu não vejo muito essa necessidade, sabe? E como, né, uma hospedagem compartilhada é baratinho e eu não tenho muito acesso, eu acabo preferindo ir para um WordPress numa hospedagem compartilhada mesmo, que eu acho que é mais jogo para mim. E se tu puder falar um pouquinho da tua participação no Pinguim Criativo, e se tu ainda tem contato com o pessoal lá. Então, já participei mais, confesso, hoje em dia eu já quase não tenho mais participação dentro. Assim, o Alisson, né, é o principal do Pinguim Criativo, sempre foi, talvez sempre será, não sei, aí depende da decisão dele, mas eu entrei mais para ajudar na questão de automação, sabe? Porque a gente postava todos as prints no Instagram e para não ficar fazendo trabalho redobrado, a ideia era justamente que um software pudesse replicar aquele conteúdo para Telegram, para Twitter. E aí, inclusive, a gente tentou o If This Then That, que inclusive é meu software favorito assim para automatização, mas por algum motivo que eu não sei até hoje o porquê, não faço a mínima ideia, ele nunca funcionou com a gente. Nunca funcionou. E aí depois tem Zapier, mas o Zapier é pago. É $20 por mês, inclusive, tipo, então tava completamente fora de cogitação. E aí a gente encontrou um que funcionou muito bem, o Integromat, chama. Às vezes ele dava um chilique e perdia a conexão, aí tinha que ir lá, retomar a conexão, forçar ele os últimos posts que ele não tinha compartilhado, mas no geral ele funcionava muito bem. Mas depois de um tempo a gente abandonou isso para Twitter, porque no Twitter não ficava muito bom, ele quebrava um pouco os textos, aí o Alisson preferia fazer manual mesmo, porque ele conseguia adequar mais ali, né, a plataforma. Só que, né, como a ideia é automação, né, a partir do momento que eu fiz, sabe, eu não tinha mais envolvimento direto. Aí depois a gente chegou a fazer um blog também, em WordPress também, inclusive, porque assim era uma solução barata e era fácil, sabe, porque eu realmente não ia ter tempo de ficar fazendo o site, o código na mão, e também, como eu disse antes, eu não tenho mais vontade, por mais que eu seja formado nisso, eu descobri que não é pra mim, não tenho saco de fazer isso profissionalmente. Faz parte, né, me formei pra não usar o diploma pra nada, mas tudo bem. Mas aí, por fim, também, né, ninguém tinha tempo de escrever direito, aí o blog meio que ficou no limbo. Inclusive, eu vi essa semana que acho que foi inclusive o Lavrudinho que fez um novo site que ele pega as postagens do Instagram e mostra lá. Que, inclusive, né, acho que acaba fazendo até mais sentido pro projeto. Mas hoje eu não tenho mais tanto envolvimento assim, sabe? Os acessos, inclusive, é tudo do Alisson agora. Mas assim, é um projeto que eu ainda tenho um carinho assim muito grande, porque, né, participei ali e, querendo ou não, é um projeto que tem o potencial ali de atingir muitas pessoas de fora da bolha, né, do Linux, e mostrar que de fato o Linux não é aquela telinha verde que as pessoas acham que é, né, pra você ficar hackeando a NASA, sabe? Tem muito mais do que isso. E qual é o software que vocês usavam? O JP tá perguntando aqui no chat. Para fazer essa ligação aí com o Telegram. Então, a gente tentou o If This Then That, IFTTT, que inclusive eu recomendo muito, eu uso inclusive deveria usar no caso para o meu blog, mas como não tô tendo post, ele não tá em uso, mas gosto muito dele. Mas como não funcionou para o nosso caso, eu não sei porque ele não compartilhava no Telegram, ele não identificava, não consegui até hoje descobrir qual que era
a razão, aí a gente usava um que chama Integromat. Ele tem uma versão gratuita lá, a gente tinha meio que, sabe, ser sagaz ali do jeito que a gente fazia as buscas, porque para estourar aquele plano gratuito era muito fácil. Porque você consegue colocar ele para buscar a cada 5 minutos para um artigo novo, você consegue colocar ele para cada 1 hora, porque o If This Then That, por padrão, ele a cada 5 minutos ele procura um artigo novo. Só que o Integromat ele cobra por esses requests. E assim, não fazia sentido a gente pesquisar a cada 5 minutos se a gente tinha post uma vez por dia num horário específico, sabe? Então eu colocava ele para fazer um request um pouco antes e um pouco depois desse horário para, sei lá, caso atrase, caso dê algum problema, a gente tem ali uma margem de segurança, mas ele não precisa ficar buscando o dia inteiro e gastando esse plano gratuito. Inclusive no primeiro mês a gente estourou assim em 2 dias. E aí a gente teve que ter uma segunda conta para poder resolver essa questão, mas assim, o Integromat funcionou muito bem também. E tu tava falando também que tá querendo fazer um podcast só seu, e como é que seria, se puder dar um spoiler aí pra gente, de como é que seria mais ou menos a ideia? A ideia é justamente ser um podcast solo. Eu sempre quis ter um podcast, mas eu não, assim, né, ainda mais agora que eu já tô no Geocast, já tenho já participo, né, de um podcast onde é conversa, onde tem entrevista. Eu não vejo sentido em eu fazer mais um podcast exatamente igual ao que eu já faço, sabe? Não tem pra quê, sabe? Porque uma pauta que eu tenho de conversa eu posso fazer no Geocast. Até porque, apesar de, né, ser de Linux, a gente fala de tecnologia no geral, então nada impede de eu fazer um episódio semana que vem sobre, sei lá, sistemas operacionais mobile, por exemplo. Mas eu sempre quis ter um podcast meu, com a minha cara, assim, que fosse a minha marca. Mas ainda falando de tecnologia, mas assim, bem mais amplo. Eu quero falar de tecnologia no geral, aí não só de Linux, mas posso falar de Windows também, posso falar de jogos, posso falar literalmente do que eu quiser, sabe? Falar de redes sociais. Eu quero trazer umas pautas um pouco mais sociais também para isso, não necessariamente partidárias, né? Não, até porque, né? Não tenho conhecimento em política para falar e nem pretendo. Mas trazer umas questões mais sociais também que eu acho válido, sabe? A gente trazer essas conversas assim para nossa bolha também. E falar de produtividade também, que é algo que eu amo falar, sabe? Eu tô todo dia usando Notion, usando Todoist. E assim, são tópicos que eu gosto muito de falar. E assim, eu quero que sejam podcasts mais curtos, sabe? De 10 a 15 minutos. Aí às vezes, sabe, refletindo sobre alguma coisa, ou realmente dando dicas, sabe? Dicas mais concretas de como usar o software, de como fazer alguma coisa específica. Às vezes eu posso trazer um convidado para alguma pauta específica, mas a ideia é que seja um podcast solo mesmo. E tocou aí na nossa ferida de jogos. Se tu puder falar um pouquinho aí dos principais jogos que tu gosta de jogar aí no Linux, o que tu tem jogado ultimamente. Olha, eu gosto bastante, né, da temática de jogos, mas eu confesso que eu tô, assim, não tô tão no mainstream, e também eu acho que cada vez eu tenho um pouco menos de interesse. Hoje, cada vez mais eu tenho jogado menos no PC. Assim, eu sempre fui PC gamer, né? Eu tive um Master System lá no início, que na verdade não era meu, era da minha irmã, mas eu meio que tomei como meu. Depois eu ganhei um Mega Drive, e depois na época do PS2 eu ganhei um PS1. E depois disso eu sempre joguei no PC, sempre. Então, tipo, desde o Windows 98 eu jogava The Sims 1, Sim Hospital, eu jogava bastante coisa lá no antigo, né? Porque eu fui privilegiado, né, de ter computador desde pequenininho. Então, desde aquela época eu já jogava uma coisinha ou outra. Mas aí toda a minha vida foi jogando no PC, né? Claro, naquela época era no Windows, né? Mas hoje no PC eu acabo jogando Overwatch. Tenho jogado bem menos, mas ainda jogo.
Tenho alguns joguinhos instalados que eu ainda quero zerar. Tenho Spyro, tenho Crash, tenho Going Under, que é um jogo no estilo do Hades, que estava super famoso esses tempos aí. Só que ele tem uma pegada mais de startup. Ele tira sarro dessas startups e de toda essa cultura de startup, né? De você meio que quase que vangloriar a empresa. Ele tem uma pegada bem cômica, assim. Eu acho bem legal. Que mais que eu tenho instalado? Eu tenho o de Ninho, que é inclusive de um streamer que ele fez todo o jogo em live. Que mais que eu tenho? Tenho o Tell Me Why instalado, que é um jogo nesse estilo Life is Strange. E eu acho que só. Aí tem um mês, mais ou menos, que eu comprei um Nintendo Switch. Aí eu tô querendo, na verdade, meio que migrar toda a minha jogatina pro Nintendo Switch, porque quero começar a jogar jogos exclusivos, né? Porque eu acho que realmente a maior vantagem, né, querendo ou não, do Nintendo Switch é você poder jogar jogos exclusivos, porque o jogo que tem no PC também, no PC é mais barato, ponto. Então, eu quero dar bastante esse foco para jogos exclusivos, mas ainda assim eu quero meio que começar a migrar, sabe, essa jogatina pro Nintendo Switch, pra eu conseguir deixar até mais separado, sabe, porque eu tenho um problema de procrastinação. Então, tipo, quanto menos eu tiver acesso àquilo ali, sabe, na minha cara, é melhor. Então é bom que eu consigo compartimentar bem as coisas. E, né, como o Switch tem essa proposta híbrida, né, eu consigo simplesmente tirar ele, jogar em qualquer outro cômodo. Consigo, sei lá, se eu for na casa da minha irmã, por exemplo, eu posso levar, jogar lá. Dá pra jogar no banheiro, inclusive, acho que é uma das principais vantagens que as pessoas falam. Dá pra você fazer literalmente o que você quiser. Já fica aí o nosso convite para entrar no nosso Discord lá. De vez em quando a gente tenta marcar alguma coisa para jogar pro pessoal que tá aí no chat também, para tu também, Raul. Uhum. E o JP Cardoso aqui perguntou se a jornada do herói você tem. Deve ser a lenda do herói, não é não? JP? Ah, é. Que é aquele. Se for o. Que eles cantam, né? Que é dos irmãos. Sim. Dos Castro Brothers. Isso. Sim, a Lenda do Herói eu tenho. Eu, inclusive, comprei na época do Catarse. Eu apoiei o projeto. Inclusive, nessa época, eu era super envolvido com o Castro Brothers. Acompanhava, assim. Ainda acompanho todos os vídeos, mas eu fazia parte de um grupo, inclusive, que eles tinham no Telegram, que chamava Super Inscritos. Que era, tipo... Era bem restrito, sabe? Era só uma galera ali que conseguiu pegar o link, entrou e a gente conversava todo dia. Conversava com eles. Já cheguei a ir nos UTC no teatro. Tipo, eu realmente conversava com eles, assim, quase como se fosse amigo mesmo, sabe? Próximo. Então, já tive muito próximo disso. E aí, né, zerei o jogo. Mentira, não zerei o jogo no Windows, porque eu tentava e não conseguia. O jogo, curiosamente, era muito difícil. Depois eles lançaram alguns updates e ficou mais fácil. Mas aí, né, aí zerei no Linux. Aí zerei usando Steam Play também, porque infelizmente ele não compartilha o save da versão de Windows para a versão de Linux. E agora eu tô esperando inclusive sair o próximo update para eu poder jogar também o das férias do herói. Eu não lembro exatamente qual que é o nome, mas é um temático de férias, né? Vai ser todo cantado como se fosse pagode, que eu acho que vai ser bem, bem legal também. Eu sou super fã desse jogo. Deixa eu só te fazer mais uma pergunta aqui que a gente sempre faz para os nossos convidados, que é a respeito da questão de hardware e de que tu fez o podcast aí com o Regata, né? Que é uma distribuição brasileira. E aí a gente sempre pergunta aí pro pessoal que vem aqui para bater papo com a gente, se tivesse alguma distribuição brasileira aí focada para esses hardware que nem a gente vê muito aí hoje dual core aí do DDR2, se de repente essa distribuição não ganharia uma certa relevância no cenário nacional hoje. O que tu acha aí ou se a gente ia ficar muito para trás da questão de hardware, porque hoje está tudo muito caro, né? Claro que a questão do dólar e tudo mais. Então, eu acho importante, sim, ter uma distribuição, sabe, focada nesse tipo de hardware, porque querendo ou não, nas principais distribuições, cada vez mais eles vão ficando para trás, porque, assim,
é o processo das coisas, né? Eventualmente, você tá querendo evoluir cada vez mais o sistema. Se aquele hardware tá te empacando e é um hardware que não se vende mais, inclusive, o processo natural é simplesmente ele ser eliminado ali, né? Mas eu acho importante ter algumas distribuições assim focadas nesse tipo de hardware, porque tem gente que vai continuar com esse hardware e vai precisar de um sistema para usar. Não acho, honestamente, que ele vá ter uma relevância muito grande dentro do mercado, porque isso vai ser cada vez mais nicho, né? Porque esse hardware, tipo, não vão ter pessoas novas comprando, e cada vez mais as pessoas que têm esse hardware eventualmente vão fazendo upgrade. Hoje em dia a gente sabe que tá bem mais difícil, né? Porque o preço dos hardwares subiu muito, então cada vez mais difícil fazer upgrade, mas é um processo natural, sabe, das pessoas irem fazendo upgrade, até porque como o hardware já é antigo, eventualmente ele vai quebrar. Então eu acho muito difícil isso ter uma relevância, mas eu acho importante, sabe? Eu acho que é um nicho que vale ser atendido. Inclusive tu falou aí da atualização, eu tenho um certo problema com o Wine, com o Proton, que o negócio está funcionando, vem uma atualização e aí para de funcionar, sem qualquer explicação. Eu estava Ah, conseguindo rodar a Epic normalmente, do nada a Epic parou lá no Lutris. Tinha jogo que eu estava conseguindo sim. abrir normalmente usando o Proton, aí eles removem a versão Uhum. e a versão mais nova não roda aquele jogo que já estava rodando na antiga. É umas coisas que não tem Ah, é. muita Esse é explicação. o tipo de coisa que realmente pode acontecer. Acho que principalmente dependendo do hardware que você usa, acho que tem chances maiores disso acontecer. Eu nunca tive um problema propriamente dito do software simplesmente parar de funcionar. O que já tive é no próprio Hades, que teve uma atualização, mas aí depois eu descobri também que não era só no Linux, isso teve problemas em outros sistemas, de questão de mapeamento de controle. Mas também era só você passar um parâmetro lá e ele meio que voltava ao normal. Mas até aí também, naquela época eu já tinha meio que parado de jogar, porque eu já tava meio enjoado, já tava com 30 e poucas horas de jogo e é um jogo super repetitivo, né, querendo ou não, porque é um jogo que você é um roguelike, né, você fica tentando até conseguir. Então uma hora vai enjoar. E eu já tava nesse ponto, mas eu nunca cheguei de fato ter esse problema, sabe, de simplesmente parar de funcionar, mas o que eu já tive é de, por exemplo, eu comprei o Resident Evil 1 esses dias. Eu tava vendo que ele não funciona com as últimas versões do Proton, mas ele funciona acho que na 5.10. Aí o que eu fiz, né, foi colocar na 5.10 e eu sei que, tipo, o Proton pode atualizar, ele tá fixo ali na 5.10. Mas eventualmente quem jogava Resident Evil 1 na época do 5.10 e lançou uma versão nova teve esse problema. Mas eu, por sorte, nunca cheguei a de fato passar por isso. Sem contar que às vezes eles removem a versão lá. Ele tá usando a 5.10 para rodar o Resident Evil. E aí pode ser que daqui a algum tempo eles removem essa versão porque teve uma outra atualização e aí não, eles tiram. Ele estava usando, acho que era uma outra versão lá também que era pro Among. E aí Uhum. simplesmente a versão foi. Eles tiraram a versão do Proton lá Então, e aí ele não abre mais com nenhuma versão. da última vez que eu olhei, eles tinham uma lista assim com várias versões. Eu não sei se foi depois de um tempo que eles resolveram, sabe, dar a opção de ter todas as versões, porque lá pra mim aparece a 6 ponto alguma coisa. Eu não lembro os números exatos, mas 6 ponto alguma coisa, 5 alguma coisa, tinha até 4 ponto não sei o que. Mas eu não sei se isso é uma atualização recente, se, sei lá, depende da versão da Steam que você tiver, se eu cair num teste AB da vida. Mas também tem a questão que você pode. Eu não sei se eles disponibilizam fácil essas versões do Proton para você baixar por fora, mas você simplesmente consegue baixar um Proton GE, qualquer um desses Protons aí, e consegue colocar lá na pasta da Steam e usar. Não é a solução mais amigável falando em usuário final, mas pelo menos a gente tem essa possibilidade, sabe? Então dá pra dar um jeito. Realmente essas coisas que não dá pra atender no mundo Linux, né? Ah, é.
Então as coisas são bem complicadas. É que ainda no caso da Steam, eu acho que eles também estão com uma bomba assim muito grande na mão, porque são muitos usuários e são muitos jogos para atender, então eventualmente algum jogo vai quebrar, sabe? Eles vão, e é natural que eles vão dar mais atenção para os jogos que têm mais players, que têm mais acessos, que têm mais compras, e que os jogos menos famosos, sabe, acabem ficando para trás. Mas a gente ainda tem essa vantagem, né? Que toda a comunidade pode ajudar, pode desenvolver, pode liberar as coisas. Então, assim, pelo menos a gente não ficar trancado, mas, assim, tem seus problemas, querendo ou não. Então, pessoal, eu vou agradecer aqui a presença do Raul, que esteve aqui com a gente. Deixa eu agradecer o pessoal que seguiu aqui na Twitch, que foi o JH Reis, o JP Cargueja, o Fanto Nácio, ao pessoal que está aí no chat, o JP Cardoso, que já é sócio, o Herege que perdeu o horário. Valeu aí, Vacilão. pessoal. Só lembrando que amanhã já vai estar disponível no podcast, basta fazer a pesquisa lá no Spotify por Sociedade Pinguim, ou no Amazon Music, ou no Castbox, e vai estar disponível esse bate-papo aqui com o Raul. Agradecer o Raul por ter ficado aí com a gente, batendo esse papo da hora. Já fica aí convidado de novo, de repente trazer o Alessandro aí para fazer um collab aí. Eu que agradeço o convite por ter me convidado para aparecer aqui, para falar um pouco, para palpitar. Adoro palpitar. E aproveitar que tu tem esse contato maior com o Dio aí, se você quiser agregar a Sociedade Pinguim nesse Diolino que aí. Opa, Eu já falei vamos pra conversar. ele arrumar o verificado na Twitch para criar uma liga aí do pessoal que faz live aqui, né? Mas ele disse que tava longe Sim. ainda de arrumar esse verificado. Não, a gente tava realmente tentando isso. Mas o problema também é que a Twitch não é um dos principais canais, né, do Diolinux, então eventualmente, tipo, se aparece mais trabalho, se aparece mais coisas, a Twitch infelizmente vai ser a primeira meio que a rodar. Não é rodar, né, porque ela não, a gente não simplesmente abandonou, mas tanto que nas últimas semanas ele não tem feito live, e isso querendo ou não acaba prejudicando um pouco, mas eu sei que ele tava tentando conversar também com o pessoal, porque ele conhece lá o Marco Bruno Dev, que é verificado aqui na Twitch também. E aí, tipo, tem os contatos ali, né? Eu tava tentando ver, inclusive, de verificação no Twitter, mas aparentemente tá fechado geralzão também. Felizmente. Meu sonho era ser verificado. mas. Mas estamos aí tentando, né? Pra poder ajudar toda a comunidade, né? Não é. Não só o pessoal do Diolinux, mas acho que quanto mais a gente conseguir alavancar essa comunidade, e não só dentro da comunidade, mas como levar ela para fora dessa bolha também, acho que é importante. Porque também não adianta nada a gente ficar só aqui, né? Entre as pessoas que já usam Linux, que já sabem usar, e não levar esse É conhecimento para o fora velho também, né? pregando para convertido, né? A gente tem que sair um pouquinho Sim, dessa bolha. né? Não tem pra quê, né? Porque as pessoas já estão ali dentro, eu não preciso convencer elas. Posso ajudar elas, mas não preciso convencer. Mas é claro, sempre ser aquele chato, né? Falando, não, você tem que sair desse Windows, tem que sair desse Mac, o Linux melhor. Não, sabe? É justamente liberdade de conhecimento, não te colocar numa outra prisão, né? Beleza, então obrigado aí, Raul. Se precisar da gente aí, fica à vontade. Agradecer o pessoal aí. Ao... Valeu, pessoal. Até a próxima. Falou. Valeu, pessoal. Falou.